Bom, Ana, eu disse ontem aqui que estava com um caso na minha família de um tio que foi vacinado, recebeu a primeira dose e logo depois acabou se contaminando com a Covid-19. Nem por isso o estado de saúde dele ficou tranquilo. Não, ele teve que ser internado. Então, e isso tem sido uma coisa mais comum, Joel. Os pesquisadores estão notando que está aumentando o número de pessoas vacinadas sendo internadas. Muitas delas depois da primeira dose. E por que isso está acontecendo? O pessoal está baixando a guarda, está se expondo um pouco mais porque acha que uma dose só já está fazendo a diferença? A Fiocruz está pesquisando isso. E é por isso que a gente está em contato com o pesquisador em saúde pública da Fiocruz, o Leonardo Bastos, que gentilmente nos atende. Uma boa tarde para você, Leonardo. Oi, Leonardo, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, Leonardo, isso tem acontecido com muita frequência, né? Acabei de relatar que dentro da minha família houve um caso similar. Felizmente, meu tio teve alta hoje pela manhã. Hoje pela manhã ele teve a possibilidade de voltar para casa, só foi assistido ali com aquele oxigênio com a máscara, ou seja, um procedimento mais simples. Talvez até mesmo um efeito da vacina, porque alguns anticorpos certamente já estavam no organismo dele, né? Mas essa tem sido mesmo uma realidade. Muitas pessoas que receberam a primeira dose e antes de receber a segunda tiveram que ser internadas, ô Leonardo? Isso é uma possibilidade, porque a vacina ela não é 100% eficaz. Então a pessoa, mesmo vacinada, ela ainda pode se infectar e em alguns casos pode evoluir para uma hospitalização. Claro que há uma redução dessa chance de hospitalização, mas ainda assim tem uma chance. Então, quando as pessoas tomam uma dose ou até a segunda e relaxam demais, elas se expõem, podem se infectar e aí a gente pode ver casos de hospitalização e eventualmente até óbito. Entendi. E vocês estão percebendo alguma frequência? Já tem algum dado para tornar mais palpável o quanto isso tem acontecido aqui já entre as pessoas que foram vacinadas? É principalmente entre os idosos que isso está sendo observado? Se já há base para concluir alguma coisa, exato. Né? Ainda não. A gente está monitorando isso, mas os dados ainda não fornecem nenhuma evidência, nem que sim, nem que não. A gente está indo mais como uma preocupação, porque os relatos das pessoas que estão tomando uma dose ou a segunda dose deixa bem claro que elas vão relaxar demais as medidas de proteção quando elas não deveriam nesse momento, enquanto a gente espera que, só vai poder relaxar quando todo mundo ao seu redor estiver imunizado. Tá, não adianta, por exemplo, só você tomar vacina e você tendo ciência que boa parte da população ainda não foi vacinada. Então, mesmo com as duas doses, ou seja, com a primeira dose e o reforço, você tem que seguir com algumas medidas, pelo menos mínimas, sendo seguidas, né, para sua própria proteção, né, Leonardo? Exatamente. Não só para a própria proteção, mas também para proteger o próximo, um amigo, um familiar, porque a vacina, ela reduz a chance de uma hospitalização e óbito, mas ela também reduz a chance da transmissão, mas a pessoa ainda pode se infectar e pode transmitir. A redução maior está na hospitalização. Reduzir, então, não é impedir, né? Quer dizer que a pessoa que foi vacinada, ela pode talvez não ser atingida pela doença, não sofrer os sintomas. Não ir para o hospital, por exemplo, né? Ter só os sintomas leves. Passar assintomática por ter sido vacinada, mas levar a doença à frente. Essa é uma possibilidade real, né, Leonardo? Exatamente, sim, é isso mesmo. Ela pode ter até alguns sintomas, pode ter sintomas leves, alguns sintomas médios que exigem alguma hospitalização. É mais difícil de evoluir para um caso grave, mas também pode acontecer. Se a gente vê isso com muitos números, se muita gente se vacina e se expõe, a gente vai acabar vendo alguns casos assim. Mas o principal nesse momento é que é para manter a cadeia, para reduzir a transmissão, as pessoas vacinadas têm que manter o uso de máscara, distanciamento físico, ficar em ambientes ventilados, todas essas regras que a gente tem batido o martelo o tempo todo, né? E, Leonardo, em que etapa da imunização que vocês, nessa pesquisa que ainda está no começo, perceberam que as pessoas relaxam mais? Elas tomam a primeira dose e já acham que já tem algum tipo de imunidade. Tem gente que toma a segunda dose e acha que no dia seguinte já fez efeito. Não é assim. Já começa a se expor. O que mais vocês têm percebido?
Isso é. A preocupação maior está na segunda dose, porque aí é quando a pessoa acha que de fato ela está 100% protegida, que na verdade ela não está, ela pode ou não estar. Entre a primeira e a segunda dose, as pessoas ainda seguram um pouco, né? Mas a preocupação maior está nas pessoas que tomam a segunda dose, deixa passar aquele tempinho e relaxa muito, relaxa de vez. O Aí problema está sim, nesse isso é tempinho, né? preocupante. Muita gente não sabe nem o que é esse tempinho que é necessário, né? Isso está sendo, de uma certa maneira, na sua avaliação, bem comunicado, mal comunicado? Porque as pessoas saem do posto, né, Joel, com a carteirinha, com a data da primeira dose e a orientação para a segunda. Não vem mais nada depois escrito ali, né? Qual é o tempo adequado a partir da segunda dose para que você fique protegido? Por exemplo, com a vacina de Oxford, que é a vacina aí da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? Qual o tempo necessário após a segunda dose para o cidadão já se considerar, pelo menos, bem protegido? Acho que 2 semanas. 2 semanas após a segunda dose. Mas o ponto é que, após essa segunda dose, se o fato da vacina não ser 100% eficaz, pode ser que a pessoa deu azar e a vacina que ela tomou não foi efetiva. E aí ela não está protegida quando ela achou que estaria, e aí ao se expor ela pode se infectar e se agravar. Então ela tem que manter a proteção de forma que, até o momento que os seus colegas, todas as pessoas, seus contatos também estejam imunizados. Então nesse momento inicial, todo mundo que toma a vacina, a primeira, a segunda dose, tem que manter, segurar um pouco a onda, tem que ficar mais em casa. Pode até relaxar um pouquinho, mas não muito, porque senão aumenta o risco demais. E de alguma maneira a Fiocruz está conversando com o Ministério da Saúde para darem esse tipo de esclarecimento, de orientação para as pessoas, para que isso fique muito claro, porque para muita gente ainda fala, não vejo a hora de tomar minha vacina, para minha vida voltar ao normal, queimar máscara. Para extravasar, né? Exatamente. A gente teve, inclusive, um caso aqui, Leonardo, na semana passada, de uma senhora que foi pegando um bingo. Eu não consigo me esquecer dela. E ela foi pegando um bingo clandestino, obviamente, e falou, mas eu já tomei as 2 doses, queria me divertir um pouquinho. Tava de máscara, pelo menos na hora que a polícia pintou lá, tava de máscara, mas era um lugar completamente fechado, que estava entulhado de gente e tudo mais. Na sua opinião, é necessário fazer de alguma maneira uma comunicação mais clara para orientar essas pessoas de que ainda existe algum risco de não ficar doente, pelo menos transmitir? Eu acho que a comunicação é chave nesse momento, né? Tem que ter uma melhor comunicação para explicar todos os prós e contras. Não contra, mas o porquê. Tem que mostrar que a vacina não vai te dar uma proteção divina, uma armadura, sabe? Ela protege em algum nível, mas ainda não está no momento de liberar, tem que andar um pouco devagar, não está na hora de ir para bingo. O mais importante é o que você disse, nós teremos tranquilidade somente quando tivermos a vacina aplicada em escala mesmo, porque aí sim o vírus já terá uma circulação bem reduzida, né? Aí diminui a chance de todos nós sermos infectados. Então, por isso que é bom esperar que boa parte da população brasileira já esteja vacinada para a gente começar a dar uma relaxada. Agora, curiosidade, como você está aí na Fiocruz, ô Leonardo, você tem alguma informação, ouviu dizer alguma coisa acerca da produção de insumos que a Fiocruz fará nesse mês agora para produzir a vacina com independência total a partir do mês que vem? Dá para dizer alguma coisa a respeito disso? Não, eu não tenho informações nessa parte. A minha área é uma outra, né? Eu trabalho com análise de dados. Você nem ouviu ninguém conversando ali no café e tal? Não, nem na rádio corredor. Na mesa do lado, sabe? Olha ali, vamos começar a produzir um insumo nesse mês e tal. Você tá indo ao café, tá trabalhando de casa, né? Pois eu tô em casa, né? Eu tô em casa. Entendi. E eu não... O bebê tava chorando ali. Quantos aninhos tem o seu filho ou sua filha? Ele tem 4 meses e tem um de 7. Eu tô no quarto do de 7. E o de 4 meses tá ali, passou ali chorando. Não tem jeito, né? Que bacana, então. Leonardo, muito obrigado pela entrevista e pela simpatia, por compartilhar a sua simpatia conosco aqui nesse momento de grande dificuldade. Tá bom? Vai cuidar das crianças aí, meu velho. Vou sim. Valeu, Tchau, Leonardo. muito Até obrigado. mais. Um abraço.